você está feliz, demonstra isso no seu corpo. Aleluia. Aleluia. Deus tinha me dado uma palavra sobre vinho novo. E tem vinho novo aqui. Algo novo, vinho novo, vida nova, atitudes novas. Amém? Nós estamos debaixo de uma nova unção. Se não estamos ainda, estamos prestes a entrar. E não sei vocês, mas eu percebo isso, uma mudança. Eu percebo mudança de posição, um novo posicionamento. O João tímido não existe mais. Então se precisar pular, se precisar correr, se precisar fazer algo novo, nada vai me impedir. Não tem como você desfrutar de algo novo se você não fazer nada diferente. Algo novo. Algo novo está por vir. Porque você não dança. Aleluia. Porque você não se diverte. Algo novo está por vir. Irmãos, nós estamos num tempo novo. Deixa eu te falar. Logo após a conferência, com aquilo tudo de palavra, eu peguei tudo pra mim, irmão. Tudo que foi dito eu peguei pra mim. Aí no domingo, né, eu planejando o que fazer no Verbo Café, aliás, planejando a quantidade, eu falei, não, vou fazer pastel pra caramba. Vou arrasar de vender pastel. É tempo novo, né, vida nova, vou vender pastel como nunca antes. Aí preparei, fiz as coisas tudo, comprei. Chegou no domingo, vendeu pouco pastel. E já começou o diabo a jogar dúvida na minha cabeça, né? Mas Senhor, e o diabo começou a querer trazer o velho homem à tona. E o meu velho homem gostava de colocar a culpa nos outros. Mas eu falei assim, você quer saber de uma coisa, diabo velho? Tem um novo tempo aqui. Aí enquanto o Carol e a Aline estavam ali na frente, eu falei assim, algo novo está chegando. Se é algo novo, eu preciso mudar. Então não há culpa de ninguém. Aí eu fui pro banheiro e fiquei. Algo novo está por vir. Algo novo está por vir. O diabo não vai roubar a palavra que foi plantada nessa conferência. O diabo não vai tirar aquilo que foi dito. Porque o que foi dito a nosso respeito vai acontecer. Vai acontecer. Então, se a dúvida vier, se o diabo vier te tentando, você faz exatamente o contrário. Se o diabo te tentar a ser o mesmo, você vai fazer algo diferente. Se você nunca deu se você nunca pulou aqui nessa igreja, hoje você vai pular. Se você nunca dançou hoje aqui nessa igreja, hoje você vai dançar. Se você nunca disse uma palavra de fé, se nunca saiu uma palavra de fé da sua boca, hoje vai sair. Porque nós estamos sobre uma nova unção. Nós estamos sobre uma nova unção. Se você não sabe dançar, o Ramon te ensina. Ó, o Daniel também sabe, assim, ó. Né, Dani? Daniel ensina. Pode só mexer, pode só pular um passinho pra cá, um passinho pra lá. É isso aí. É isso aí. Vinho novo, roupas novas, atitudes novas, coração novo. Amém? O diabo não vai arrancar o que foi falado a nosso respeito. A dúvida não vai arrancar o que foi falado a nosso respeito. Não deixa o diabo, não deixa a dúvida tirar aquilo que o Senhor falou a nosso respeito. Eu creio que eu estou sobre uma nova unção. Eu creio que essa igreja está sobre uma nova unção. Eu creio que nossos pastores estão sobre uma nova unção. E por isso nós começamos a fazer coisas diferentes. Eu já comecei na minha vida. Mês passado, eu fui fazer o meu planejamento financeiro
E eu falei, pai, não dá não. Não dá não. Aí eu me lembrei do que o Japa fala. Que na época que ele passou mais aperto foi a época que ele mais ofertou. Aí no meu planejamento financeiro eu dobrei. É dízimo e oferta e vou separar. Eu não vou ficar mais nenhum culto sem ofertar. Vou dizimar e não vou ofertar. Então tá apertado, então eu vou ofertar mais. No passado, o velho homem, o velho João, ouvia os conselhos, entrava aqui e saía ali. Pois eu falei, na conferência eu falei, eu pego tudo para mim. Eu pego tudo para mim. O que o pastor Paulo falar, o que o Japa falar, o que o Dani falar, o Daniel, o pastor Marcos falar, é para mim. É para mim. Porque eu estou debaixo da unção sobre a vida deles. Amém? Então algo novo já chegou. Algo novo já chegou. Nós oramos aqui que é hora de furar a bolha. Mas eu vou dizer uma coisa. Nós não vamos furar a bolha, nós vamos expandir essa bolha. Porque é sobre essa bolha que nós estamos na unção. É sobre essa unção que nós estamos sobre ela. Amém? Algo novo está por vir. Amém? Algo novo está por vir. Nós vamos desfrutar. Eu creio, eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro uma nova unção. Uma nova unção. Uma nova unção. Uma nova unção fluindo aqui. Uma nova unção. Porque você alcançar algo novo está por vir. Algo novo está por vir. Algo novo está por vir. Aleluia! Porque você não se diverte. É bom. Algo novo está por vir. Aleluia! É isso aí. Deu para aquecer, né? Então vamos começar então. Já aquecemos, vamos começar. Pode sentar. Obrigado, gente. Aleluia! Isso aí. Abram comigo, por favor, lá em Salmos 133, versículo 1 ao 3. Fico feliz em ver a igreja assim, com muitas pessoas, numa quinta-feira chuvosa. É sinal que você quer mesmo receber a palavra. E isso é importante, porque eu sei que o que Deus preparou para nós essa noite, aleluia, é para crente mesmo. Amém? Salmo 133 está falando assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba e a barba de Arão, até a gola de suas vestes. E como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e a bênção da vida para sempre. O que esse texto me traz à memória? A respeito de união. É importante nós andarmos em união. E conversando com o Dani hoje de manhã, uma coisa que a gente chegou em consenso é que o ajuste que a gente precisa fazer aqui é que nós precisamos andar em união. Amém. Ah, quer dizer que está todo mundo separado? Não. Quer dizer que a gente precisa andar mais em união. Aleluia. Quando nós andamos mais em união, nós podemos usufruir da unção que está sobre a vida das pessoas. Amém. E Deus, Ele sempre derrama a unção dEle sobre as pessoas para que nós possamos realizar alguma missão que Ele nos designou. Não é isso? Rema, quem fez unção, quem teve aula de unção aqui. É isso, professora? Amém. Isso aí. E com a gente não é diferente, não é verdade? Deus derramou uma unção sobre o pastor Paulo, como ele é o nosso cabeça, a unção está sobre a vida dele. Ele não tem barba, mas de forma figurada, né? Nós usufruímos da unção que está sobre a vida dele, que está escorrendo. Então, ele é o ungido do Senhor para nos guiar. Ele tem a unção do Senhor para levar essa visão às 89 cidades, para que nós possamos alcançar as 89 cidades. E isso o Senhor sempre fez e vai continuar fazendo, ungindo pessoas. Amém? Amém. Então nós estamos prestes a
atingir uma nova unção. Eu tenho certeza disso, dá para enxergar, dá para perceber um direcionamento que Deus tem dado para que uma nova unção caia sobre este lugar. Muitas palavras foram ditas, muitas palavras sobre expansão foram ditas. Deus ele tem falado muitas coisas e nas reuniões, por exemplo, de oração que a intercessão faz, muitos spoilers têm sido dados. Se você não veio, eu convido vocês, né? Puxar a sardinha para o meu lado aqui, né? Não, vocês não vieram. Eu lembro que na última reunião, Deus me deu uma visão sobre como seria a igreja nova. Aí eu falei com Carla assim, Carla, vou te dar um spoiler, o estacionamento fica na frente. Aí ela, João do céu. Eu tentei colocar esse estacionamento no projeto de tudo quanto é lado, só coube na frente. Aí eu falei, pois é, eu não vou te falar como é que é a fachada não, porque você precisa ser guiada pelo Espírito. Vamos ver se você vai ser guiada mesmo, se você vai fazer igual eu vi. Aí... E eu lembro também, conversando com Larissa, ela, na oração que ela teve aqui, ela orou sobre que a visão se expandiria além das 89 cidades. E ela me falou que ela viu o sul da Bahia sendo anexado nessa visão. E tudo isso foi dito na conferência. Então a gente percebe o movimento que Deus está fazendo. A gente consegue, eu não sei vocês, mas eu consigo enxergar os direcionamentos que Deus tem nos dado a respeito disso. E realmente, nós estamos sobre uma nova unção. Novo de novo, né? O pastor Júlio falou isso aqui. É algo novo de novo acontecendo. Tem vinho novo sendo derramado aqui. E irmão, não sei você, mas eu vou pegar os meus barris e vou encher meus barris de vinho, de forma figurada. Eu não vou perder mais nada da unção que está sobre esse lugar. Eu não vou perder mais nada, isso eu tenho como convicção na minha vida. Amém? Eu espero que você também tenha esse coração aberto. Agora, nós estamos para experimentar momentos de grandeza. Também já foi falado sobre isso aqui, por mais de uma pessoa. A nossa visão nós vamos alcançar o norte de Minas com a palavra da fé e o amor, as 89 cidades, não é? E o que sempre foi falado a nosso respeito, nós seremos a maior igreja da palavra da fé no Brasil. E nós estamos no caminho certo. Amém? Só que para essa unção nova fluir, nós precisamos fazer alguns ajustes. Eu creio que esse ajuste que o Senhor está fazendo no nosso meio é a respeito de unidade. Pastor Bud sempre dizia, né, 1 Coríntios 1:10, irmãos, rogo-vos, pois, para que falem as mesmas coisas. E é isso que eu entendo que nós precisamos ajustar nos nossos corações. Nós não temos aqui, vamos dizer, nós não estamos virando um transatlântico. Nós estamos fazendo pequenos ajustes. Porque nós, como o pastor Paulo sempre fala, nós começamos correto, pequenos, mas quando nós somos grandes o suficiente, nós vamos continuar fazendo a coisa certa. E nós nunca vamos parar de ajustar. Se você está aqui hoje e nunca foi corrigido, é porque você chegou, o único motivo é porque você acabou de chegar. Eu tenho fresquinho aqui a última correção que eu tive do pastor Paulo. E foi engraçado, né? Enfim. Mas foi engraçado porque ele sempre fala, né? A exceção não pode virar regra. E eu esqueci disso. E eu tornei a exceção lá no Verbo Café uma regra de forma involuntária. Não estou fazendo meia culpa não, mas foi sem querer mesmo. E aí a Nath viu eu cozinhando com o bujão lá na frente, lá na cozinha, né? Aí o pastor Paulo falou assim, João do céu, você quer explodir a igreja? Você quer matar todo mundo aqui? Eu falei, por quê? O que foi? Você está cozinhando com um bujão aqui dentro, já falei que não pode. Aí eu falei, nossa, é mesmo. Tipo assim, eu estava há um ano cozinhando, né?
com o bujão porque era uma exceção. Com dias de chuva, não tem como eu fazer nada lá fora. E se eu não tiver outra opção, foi liberado eu usar. Mas isso era uma exceção. Aí acabou que eu fiz por regra porque eu esqueci mesmo. Mas a correção é necessária. E se fosse há 2 anos atrás, eu ia ficar, olha como é que ele falou comigo, ele me humilhou. Não precisava falar disso, ele podia ser mais cuidadoso. Mas dessa vez eu só falei, é verdade, você tem razão, me perdoa. E já no outro dia eu falei, já que não pode usar mais fogão aqui, a gente estava fazendo errado. E eu consigo ver essa maturidade na minha vida mesmo, né? Antes eu lembro a primeira correção que eu cheguei aqui, foi Jaque Dias, o pastor Marcos que me deu, foi na música. E os argumentos que o diabo usa, que ele nos ensina a usar, são os mesmos. O diabo não é criativo, viu, gente? Deus é, o diabo não. E aí eu fui chorar para o pastor Paulo, olha como que Jaque falou comigo. O pastor Paulo fala, né, que quando a gente está errado, a gente ataca a forma que a pessoa fala, né, para tentar legitimar o que a gente está errado. Mas eu lembro que Jaque foi a primeira pessoa que me corrigiu, e quando o pastor Paulo me corrigiu, eu já comecei a querer ficar, né, dodói. Aí eu lembrei da primeira correção de Jaque. Aí eu lembro que o pastor Paulo não passou pano para mim, e ele ouviu o áudio, né, e falou assim, João, o Jaque não falou nada de errado, não. Você está errado. E aí demorou 2 semanas na época, né, para eu me recompor. Aí hoje, a última vez, demorou 2 minutos. Porque eu entendi. Eu entendo que o meu coração foi corrigido. Virei homem. Eu entendo que eu estou no caminho certo. E eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês, pela vida do pastor Paulo, pela vida do Japa, porque eu tenho usufruído sobre a unção que está sobre a vida de vocês. Eu consigo ver, né, a unção que está sobre a vida do Japa e Giovana para falar sobre família. E o que o Japa tem falado aqui na igreja tem ficado como chiclete na minha cabeça, sabe? Eu me lembro o exemplo que ele deu, acho que foi no grupo da liderança, de um homem que se matou e levou o filho dele junto, que quando você erra, homem, pai de família, que quando você erra, você não está só levando você para o buraco, para a queda, você está levando sua família inteira. E isso ficou como um chiclete para mim, cara, eu não vou errar. Eu tenho Carol e Luísa sobre a minha responsabilidade. Se precisar trabalhar mais, eu trabalho. E se precisar dormir 3 horas da manhã, eu vou. E eu fiz isso, né? Foi dito e feito na conferência, eu acho que eu dormi 3 horas da manhã todos os dias. Obrigado. Não alivia não, né? Obrigado, é isso aí mesmo. Nós estamos crescendo, é isso aí. Então, o ajuste de correção, o ajuste que a gente precisa fazer, hoje eu creio que são pequenos, né? Nós chegamos perdidos aqui, gente. A verdade é essa. Nós fomos grandes transatlânticos que nós mudamos de direção. Mas o Japa mesmo fala, né, que se você mudar 1 grau na sua direção aqui, lá na frente você vai estar totalmente desviado. Então, a gente precisa ajustar pequenas coisas para que a gente possa usufruir dessa nova unção mesmo. E esse texto de Salmo 133 fala sobre unidade. Que nós precisamos falar as mesmas coisas, né? Não esse texto, né? Mas nós precisamos falar as mesmas coisas. Nós precisamos ter os mesmos pensamentos. Ah, mas eu não posso discordar de vocês. Você pode. Mas você precisa estar para você estar sobre a mesma unção, você precisa falar a mesma coisa. Essa questão do bujão, né? Eu discordei de forma... na hora, quando foi dada a ordem, né? Eu discordei, eu lutei, falei, mas pelo amor de Deus, não tem lógica. Aí eu discuti uma semana com o Japa, uma semana depois com o pastor Paulo. Aí o pastor Paulo falou uma coisa que me fez parar. Falei assim, João, a ordem da diretoria é essa. É uma boa oportunidade de você ser submisso. Opa, tá bom. Amém. É isso? Foi o que foi falado? Então tá bom. Pronto. E isso me submeti. Na hora eu não concordei, mas eu entendi que eles estavam com uma posição de segurança para mim. Ser submisso é segurança.
Amém? E graças a Deus nada aconteceu. Eu sei que, obedecendo eles, eu estou evitando um acidente, um transtorno, não é? A vizinha também, né? Então a gente precisa falar as mesmas coisas. Hoje eu estava assistindo toda terça com o Thiago Garcia e ele falou uma coisa, e ele falou sobre esse mesmo aspecto, né? Parece até que ele sabe o que está acontecendo aqui. Parece que tinha uma câmera aqui e eu acho engraçado, várias vezes acontece, gente. O que o pastor Paulo prega aqui é pregado lá no Toda Terça. O que é falado aqui por outras pessoas é falado no Toda Terça. Por quê? Nós estamos sobre a mesma unção. Nós estamos sobre a mesma visão. Nós somos um ministério só. Como o Guto fala, né? Aqui não é um ministério de uma estrela, mas de uma constelação. Amém? E o Thiago Garcia falou assim que a unidade ela não ocorre de forma espontânea. Há necessidade de esforço para que a unidade aconteça. E ele citou Efésios 4:3, que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Então a gente precisa colocar força nisso. A gente tem pessoas aqui que vêm de alguns lugares diferentes. Nós temos pessoas de São Paulo, do norte de Minas, eu sou de BH, Carol da Bahia, tem gente de Bocaiúva, Janaúba. Então são culturas diferentes e a gente precisa se esforçar para falar a mesma coisa. Cristo é o nosso objetivo, Cristo é a nossa visão. O resto é beira, né? O resto é extremo. Eu não quero que você concorde, torça para o mesmo time que eu não quero que você goste tenha o mesmo gosto musical que eu não quero que você tenha o mesmo gosto de comida que mas eu quero que você fale a mesma visão que eu falo. Eu quero falar a mesma visão que você. Eu quero crer nas mesmas coisas que você crê. Então, se você tem alguma dúvida que Deus cura, você precisa acreditar que Deus cura e que Deus não coloca doença. Se você tem alguma dúvida sobre prosperidade, você precisa entender no que nós cremos. Se você tem alguma dúvida que Deus te fez para ser uma referência, que Deus não te criou para ser um Zé Ninguém, você precisa entender naquilo que nós cremos. É nisso que nós cremos, nós somos o povo da palavra da fé. Aqui vai ser a cidade da fé. Nós oramos ontem na escola de oração e eu falei isso, aqui vai ser o novo prédio vai ser reconhecido como a cidade da fé. Nós somos o povo da fé, nós falamos fé, nós não falamos incredulidade. Nós precisamos falar essas coisas e falar as mesmas coisas. Amém? Então nós temos um ajuste a ser feito a respeito de unidade, para que a gente possa usufruir dessa nova unção. Aí, o Senhor estava falando comigo, me lembrando, né, sobre o velho homem. E ele me lembrou essa passagem aqui, em 1 João, capítulo 2. Eu vou ler o versículo 20, aí depois eu vou pular para o versículo 24. 1 João, capítulo 2. Amém? Está falando assim: mas, se vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Quanto a vocês, aí já pulou, né? Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o início permaneça em vocês. Se vocês ouviram desde o princípio, se o que vocês ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escreva essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam de alguém que os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas,
permaneçam nele como ele nos ensinou. Aqui Jesus está fazendo uma advertência a respeito dos falsos profetas. Eu não estou fazendo advertência sobre os falsos profetas, mas tem uma coisa que me chamou a atenção. Ele fala para a gente permanecer nessa visão, debaixo dessa unção. Se ele fala para a gente permanecer debaixo dessa unção, permanecer nessa palavra, é sinal que tem como a gente sair, não é? É um esforço também que a gente precisa fazer, se manter debaixo dessa unção, não é verdade? E eu lembrei de de uma posição que eu estava. Eu não, datas não são o meu forte, mas eu lembro o que aconteceu. Eu não lembro se foi ano passado, ano retrasado, mas eu me coloquei fora da unção, João. E meditando sobre essa palavra, Deus me lembrou uma visão que Ele me deu mais para trás ainda, que foi como uma bolha. E essa bolha, aqui não tem adolescente, né? Mas desculpa. Tem um joguinho que chama Free Fire e tem outro que parece Fortnite. E nesse joguinho as pessoas caem num mapa e ele tem que ir lutando contra os outros lá, só que dentro desse mapa tem uma bolha e a bolha vai secando assim, ó. E no joguinho, quando você fica fora dessa bolha, você começa a morrer. Você perde vida. E Deus estava, na época da igreja, uns 3 anos atrás, a gente estava com muitas palavras a respeito disso, que nós estávamos para experimentar uma nova unção, e realmente aconteceu, mas que pessoas iam ficar fora disso. E Deus me deu essa palavra, eu peguei para mim, e eu entendi, né, que se eu ficasse fora dessa unção, eu ia parar de receber do Senhor. E o tempo passou, as coisas foram acontecendo, muita coisa foi acontecendo, e, de repente, eu me vi fora dessa bolha. Mas o que aconteceu, João, que você ficou fora dessa bolha? Uma coisa chamada soberba. E foi muito marcante para mim, porque a soberba, ela te cega. Ela não te deixa enxergar a verdade. E a verdade era que eu já não estava recebendo mais de ninguém. Que eu estava numa situação, eu estava atolado em dívida, eu estava atolado na soberba, e todo mundo era culpado, menos eu. Todo mundo não me ajudava, mas o problema não estava comigo. Todo mundo estava errado. O que as pessoas falavam, entravam aqui e saía aqui. E, na época, eu era liderado pelo Japa, né, no Verbo Café, e eu tenho certeza que eu desonrei ele com isso, e eu peço perdão publicamente, né, por isso, porque quando você não ouve a pessoa que está na sua liderança, quando você não ouve aqui os conselhos que ela te dá, você está desonrando ela. Você está desonrando não só ela, mas a unção que está sobre a vida dela. E a soberba, ela me fez desonrar não só o pastor Paulo, mas o Japa, Carol, porque eu não escutava mais ninguém. Eu fiquei num momento em que eu achava que eu conseguia fazer tudo sozinho, que eu ia conseguir fazer tudo dar certo, mas ao mesmo tempo estava dando tudo errado, porque eu achava que as coisas tinham que ser feitas na força do meu próprio braço, e que se eu me esforçasse mais, que se eu fizesse mais, se eu trabalhasse mais, eu ia dar um jeito, eu ia conseguir fazer, e não era verdade, né? Deus nos ensina a depender das pessoas, nos ensina a depender dEle. E eu me vi nessa posição, eu realmente estava morrendo, não literalmente, mas eu estava morrendo espiritualmente. E graças a Deus que nós temos pessoas perto de nós, para nos alertar, para nos trazer de volta para essa bolha. E eu lembro que a primeira pessoa foi o pastor Wellington. Ele me pegou ali no Verbo Café, num gabinete misterioso, né? E acendeu uma luz assim, eu falei, no fim do túnel, né? No fim do túnel, eu falei, gente, mas é desse jeito mesmo? Será que está assim? Aí eu fui conversar com a Carol, que aconteceu isso, isso e isso. Aí a Carol acendeu outra luz. Aí eu, toma, distraído, vai. Aí a Carol falou assim, você precisa pedir ajuda.
Você precisa conversar com o pastor Paulo. E eu marquei um gabinete com o pastor Paulo e foi só ladeira abaixo, porrada, 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 porrada. Aí que eu assustei, né? Me jogou nas cordas assim. Aí eu falei, meu Deus, para onde que eu estou indo? Meu Deus, para onde que eu estou levando a minha família? Que caminho que eu estou tomando? E aí virou uma chave na minha vida, como uma escama caiu. Foram preciso 3 pessoas falarem comigo. Foram preciso 3 conselhos, 3 luzes acesas na minha vida para eu enxergar o caminho que eu estava. Mas graças a Deus, graças a essas pessoas, as pessoas que Deus coloca no seu caminho, eu estou aqui hoje. Eu creio, eu não estou me gabando não, mas eu sei que meu coração foi ajustado. Eu sei porque eu consigo perceber com facilidade a minha mudança. Eu lembro que assim que eu conversei com o pastor Paulo, e no dia seguinte eu falei com ele, pai, agora eu entendo, porque agora eu estou liberado para prosperar. Porque antes o dinheiro era um problema para mim. Agora eu entendo que o dinheiro não é meu Deus. E eu fiquei conversando com ele um tempo, e eu falei, pai, é muito difícil para mim falar sobre honrar o Senhor. É muito difícil para mim, que eu não aprendi isso. Eu convivendo com a Carol, na conversa, né, eu vejo a facilidade que ela tem de honra, a facilidade que ela tem de se submeter. Isso para mim é muito difícil. É muito difícil tomar uma decisão e não perguntar ao você. É muito difícil não tomar uma decisão e não perguntar ao pastor Paulo antes. E ele, como nosso pai, né, misericordioso que ele é, ele falou, João, fica tranquilo, fica no caminho certo, que isso é aprendido. Isso é, no início você vai ter que fazer força mesmo. A gente precisa fazer força para deixar de ser quem a gente era. A gente precisa fazer a carne morrer, esmurrar a nossa carne, a um ponto que ela fica um bife massinho. Facinho de degradar. de tanta marretada. Tá. E me veio o exemplo do Oscar Schmidt, o jogador de basquete, que ele fala que ele treinava 1000 arremessos por dia. E a esposa dele, né, ficava lá catando as bolas, mandando para ele treinava. E hoje, ele já aposentado, né, já está bem velhinho. Hoje ele é o maior pontuador da história do basquete mundial. Ele tem mais pontos no basquete do que qualquer astro da NBA, que é o basquete americano, que é onde estão os melhores. Ele tem mais pontos que todo mundo. Esse exemplo me chamou a atenção porque com a nossa carne é a mesma coisa. A gente precisa praticar, a gente precisa se esforçar, repetir. Quando a sua carne grita, você faz exatamente o contrário que a sua carne fala. No início da minha caminhada aqui, eu lembro que o diabo ficava tentando me jogar comparações. Tá vendo fulano? Fulano está andando na sua frente. Você está ficando para trás. Tá vendo fulano, ciclano? Aí o que eu fazia? Eu entendia, então eu vou lá, vou abençoar a vida do fulano. Então vem. Aí eu brincava, né? Falava, vem diabo, velho, quer me tentar mais? Você vai ver. Aí toda vez que o diabo me tentava, eu ofertava com uma pessoa. Então, se o diabo quer te influenciar a desonrar alguém, você tampa o seu ouvido e vai lá e honra essa pessoa, dá um presente para essa pessoa. Se o diabo quer te influenciar a ser avarento, você vai lá e seja generoso. Faça exatamente o contrário. E eu fui fazendo isso na minha vida. Eu fui me exercitando a honra, exercitando a submissão, exercitando a humildade e hoje eu consigo ver e fechou com chave de ouro esse processo. Porque na conferência o pastor Luan falou sobre a questão do vácuo, né? Eu falei, cara, tudo que o Japa e o pastor Paulo falar é para mim isso. Eu vou pegar vácuo na unção sobre a vida deles. Eu vou aproveitar de tudo que está sobre a vida deles. Porque eu sei que o Senhor colocou eles aqui para cuidar da gente. Para cuidar da gente. Amém? Então, a minha vida, eu sou um exemplo de como você pode se colocar fora dessa unção. E graças a Deus eu fui trazido para perto.
Deus ele não quer que você fique fora dessa unção. Pelo contrário, Ele coloca pessoas aqui para te levar aonde nós vamos. Eu me lembrei domingo agora do Procurando Nemo, né? Porque tem uma cena lá que eles estão lá procurando o Nemo, nadando no mar, eles estão nadando no mar e eles caem. A Dory e o Marlin, que é o pai do Nemo, eles estão nadando e eles têm que percorrer uma grande distância, dentro do mar aberto e tudo. Aí eles caem dentro de uma correnteza. E eles se associam com as tartarugas. Só que as tartarugas, fora do mar, elas parecem ser lentas, né? E é engraçado que no filme elas são toda paz e amor. Pô, cara, né? E o pai do Nemo, ele é todo agitadão, assim, todo negativista. E os caras, relaxa, mano, vai dar certo, isso aí. E dentro da correnteza, eles conseguiram percorrer uma grande distância, associados com quem sabia fazer as coisas. Na nossa vida tem que ser assim também. Às vezes a gente tem dificuldade de percorrer uma grande distância, o que você faz? Se associa com alguém. Se associa com quem já sabe o caminho. Você está começando alguma coisa? Está começando algum negócio? Está começando, tem algum plano novo para você? Se associa com quem já fez. Não quer ficar quebrando a pedra toda hora, não. A flecha, ela tem 3 partes. A ponta, o meio, né, que é de madeira, e as penas. A ponta é feita para quê? Para perfurar. A madeira, ela é feita para dar sustentação e força. E a pena é feita para dar agilidade e rapidez. Então, tem gente que vai ser para ir num lugar certeiro. Tem gente que vai ser para ser forte, resistente. Tem gente que vai ser para ser ágil e veloz. Então, se associe com pessoas para cada fase da sua vida. Deus, eu não sei o que acontece comigo, mas Deus sempre me coloca no início das coisas. No início da igreja, no início dos departamentos, eu estou sempre no início das coisas. E depois, sempre chegam pessoas, depois de mim, mais capacitadas, e eu consigo ver a graça de Deus e a melhora, e como é que as pessoas são melhores para isso. Nos adolescentes, por exemplo, nós começamos, na verdade o Diógenes e Rafa começou, mas logo em seguida eles nos passaram, né, a liderança. Eu também falo, graças a Deus. E nós ficamos 2 para 3 anos e foi um tempo muito bom. Eu me desenvolvi como líder, né, como pastor também. Eu nem sou pastor, mas precisei pastorear. Me desenvolvi na pregação. Mas quando o Caio e a Gabi chegaram, eu falei, uau! Eu fiquei, uau, parece que eles nasceram para isso. Parece que eles nasceram para isso. Então, eu fui a ponta da flecha. Nós começamos, nós fizemos o furo lá. Mas Caio e Gabi estão aqui, estão dando força, estão dando crescimento. E eu tenho certeza que se Deus tiver algo diferente para eles na frente, vão vir pessoas melhores ainda. Amém? Amém? Gente, ô Senhor. Aleluia. Então nós estamos numa posição que a bolha está se movendo. O exemplo, né, que Deus me deu. A bolha está se movendo. Então, cabe a nós tomar cuidado para ficar dentro da bolha. Né? Se a gente não ajustar o nosso coração, a gente vai ficar para trás. A bolha vai se mover, a unção vai se mover. E não adianta, gente. Deus é criativo, Deus gosta de coisas novas. Quem gosta de pão velho é quem faz rabanada. Eu gosto de pão novo. Amém? Quem gosta de pão velho é quem faz torrada. Nós gostamos de pão novo. Pão novinho, com cheirinho assim. Chega a manteiga, derrete. Crocante. Deus gosta de coisas novas. Então, Ele tem uma unção nova para nós aqui. E a gente precisa ajustar. A gente precisa andar de acordo com essa unção, seguir as instruções que Deus tem nos dado através dos nossos pastores, dos nossos líderes, e fazer de tudo que a gente pode para estar debaixo dessa unção. Amém? Andar em unidade. Eu consigo perceber
como aqueles desenhos que criança faz, que você tem que ir ligando os pontos, cada pregação parece que é um ponto sendo ligado, assim, ó. Cada pregação é um ponto sendo ligado. E na conferência foi muito legal, né? Como que as pregações foram se conectando umas com as outras. E para a gente viver o inédito, a gente precisa de atitudes inéditas, como o Dani falou. Amém? Eu anotei aqui algumas frases dos pregadores da conferência que me chamaram a atenção e que vai tudo se conectando. A Nath falou assim: nós vamos alcançar o norte de Minas, não só falando o que a palavra diz, mas vivendo o que a palavra diz. Amém? Depois o pastor Luan falou assim: alinhar o discurso da boca com o coração e do coração com a boca. A gente precisa alinhar o que a gente crê no que a gente fala. Não é assim que a fé funciona? Falando, ouvindo, crendo, falando e agindo? Amém? E eu mudei isso também na minha vida. Porque eu cria, eu ouço, né? A gente ouve essa palavra todos os dias, eu cria no coração, mas eu falava pouco e eu agia pouco. Então, se a palavra desse novo tempo é alegria, vocês não vão me ouvir falando sobre tristeza. E vocês vão me ver dançando. Dançando o tempo todo, porque a gente precisa falar aquilo que o coração está cheio. Amém? Amém. O pastor Luan também falou assim, que obediência pela metade não é obediência. Ou seja, para você se manter dentro dessa bolha, dentro da bolha da unção, você precisa ser obediente à direção que nossos pastores têm dado. Não adianta nada, nosso pastor está falando assim, vamos para cá. Aí você, não, vou ficar aqui mesmo. Não, vou para lá. Você vai acabar saindo da bolha, saindo da unção. Por quê? A unção está sobre o pastor, não é? A unção está sobre a vida do pastor Paulo, não é? Então a gente tem que se esforçar para ser obediente, para ser submisso. E submissão é um lugar de segurança. Pastor Júlio falou isso. Fidelidade é um lugar de segurança. Amém? Mais um pontinho. Aí vem o Caio e prega quinta-feira sobre submissão e autoridade. Se você não estava aqui, assiste, gente. Eu estava servindo nas crianças e eu assisti e foi maravilhoso. E foi mais um pontinho sendo ligado, né? Aí teve também uma pregação que o pastor Paulo falou sobre honra. E aquilo me marcou demais. Não sei se foi a primeira pregação dele na conferência ou se foi uma outra depois sobre honra que ele falou. E ele disse assim: estamos às vésperas de algo muito grandioso para acontecer. E o coração errado não vai fazer parte dessa nova etapa. Amém? A gente precisa ajustar o nosso coração. Para não ficar para trás. Para não começar a morrer. Gente, o mundo lá fora está morrendo. Quando eu me coloquei fora da bolha, eu estava morrendo. Só que eu não estava enxergando. Eu não estava percebendo, mas tudo à minha volta estava me dizendo. E quando eu vim para debaixo da unção, as coisas começaram a melhorar. O Verbo Café está melhorando, minha vida está melhorando e nós estamos avançando. E eu tenho vivido algo novo na minha vida. Eu estou liderando a intercessão esse ano, uma coisa que eu nunca achei que eu ia fazer. E eu sempre soube que eu não sou pastor. Eu sempre soube que eu fluía na unção profética. E aí, quando o pastor Marcos falou assim, João, o que você acha da intercessão? Aí eu falei, é isso, estamos juntos, conta comigo. E também estou no início da intercessão, estamos estruturando a intercessão. Mas está maravilhoso, está lindo. As reuniões de oração têm sido maravilhosas. Aí, o pastor Paulo, na pregação, ele citou a Nancy do Fresne, que ela fala que ela mantém a porta da frente aberta, mas a porta de trás também, da igreja. Ou seja, nós estamos aqui para expandir essa bolha. Mas se você não quer se submeter, se esforçar para se manter debaixo da unção, desculpa, a porta também está aberta para você ir embora. Nós não vamos ser um corpo dividido aqui. Tiago Garcia falou sobre divisão hoje não, terça-feira, não toda terça. Nós não vamos ser um corpo dividido. Nós vamos andar juntos.
Sabe por que a unidade é importante? Porque quando acontece que a ovelha desgarra, igual aconteceu comigo ano retrasado, as pessoas enxergam e te traz para perto. Agora, se você acha que você é o bonzão e não precisa de ajuda de ninguém, uma hora você vai desgarrar e ninguém vai perceber. E é um caminho sem volta. Porque você quer andar sozinho? Então, nós nascemos para andar juntos. Nós somos criados para andar juntos. Amém? A gente precisa andar em unidade com o corpo. Se a Bíblia fala para a gente permanecer debaixo da unção, é porque a gente precisa permanecer. Olha que revelação forte, né? A gente precisa entender que é papel nosso. Deus já fez tudo que Jesus já fez tudo que ele tinha que fazer. Não, a culpa não é dos nossos pastores. A culpa não é do pastor Paulo. Se você começa a sair da bolha, sair da unção, a culpa é sua, a culpa é minha. Quem se colocou na posição de morte fui eu. Foi o meu pecado, foi a minha soberba. Né? Minha soberba. Então, é nossa obrigação estar debaixo da unção. E a honra, estar debaixo dessa unção faz parte da honra. E você está honrando a Deus. Porque se você desobedece à sua liderança, se você desobedece uma instrução da sua liderança, consequentemente, você fala assim: Deus, eu não reconheço que o Senhor me colocou essa pessoa para me liderar. Isso é uma desonra. E você está desonrando a unção. O pastor Luan falou muito sobre isso na conferência, sobre a desonra da unção. O pastor Júlio falou sobre os assassinos de chamado, de ministério. É isso, quando você não dá ouvidos às pessoas que te lideram. Você não dá ouvido à unção que está sobre a vida de pessoas que Deus colocou para te ajudar. Nós estamos aqui para alimentar uns aos outros. Amém? Abram comigo, por favor, lá em Efésios 5, versículo 18. Para fechar. Efésios 5, 18. Fala assim: Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor aos outros. A Cristo, desculpa. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, eu não sou o pastor dessa igreja, então eu não vou corrigir ninguém aqui, mas eu segue uma dica do irmão mais velho, vamos dizer assim. Como eu sou o 01 dessa igreja, segue uma dica do irmão mais velho. Ande junto com pessoas que estão indo para o mesmo caminho que você, que falam as mesmas coisas que você. Se você não tem capacidade, gente, para fazer uma coisa, peça ajuda. Eu lembro quando o pastor Paulo designou o Japa para me acompanhar no Verbo Café, ele falou assim: João, o Japa vai te acompanhar agora porque ele tem uma visão de negócios melhor que a minha. Então, a gente precisa saber reconhecer as nossas limitações e buscar pessoas que vão nos ajudar. Hoje, para eu me arrumar, eu pedi ajuda para a Carol. Porque se fosse depender de mim, na faculdade meu apelido era Agostinho Carrara. Graças a Deus, porque ela me ajuda e assim, eu dou graças a Deus pela vida da Carol, porque a sabedoria dela me edifica muito, me ajuda muito. E não é só nisso, eu dei um exemplo raso, né? Mas eu aprendo muito com ela todos os dias, né? E eu tenho aprendido a ser, ela tem me ajudado a ser um homem melhor, um marido melhor. E eu sei das minhas limitações. Eu sei de onde Jesus me tirou, eu sei da minha criação, eu sei dos exemplos negativos que eu tive. E eu sei quem eu quero ser. Eu sei quem eu quero ter como exemplo. Hoje, meus exemplos são nossos pastores. Meus exemplos de
meus exemplos de fé, meus exemplos de caráter, são os nossos pastores. Porque eu sei que eles foram levantados por Deus para isso. E eles estão aqui para isso. Eu achei legal o que o Caio falou, né? Falando sobre a influência que o Japa tem na vida deles, a ponto de todo mundo usar preto, mas... aí, combina, né? Teve um dia no culto de homens que eu vim de verde, eu e o pastor Marcos viemos de verde, eu falei assim, eu acho que a gente está no lugar errado, porque só tinha gente de preto aqui. Mas a influência do Japa nas nossas vidas não é só para usar preto, não. É para sermos maridos melhores, sermos homens melhores. E isso a gente tem frutos disso, não é? Então, a gente precisa se submeter mesmo. E quem vai cuidar de você, quando você precisar, não é o seu coach que está lá no YouTube. Sabia? Quem vai cuidar de você somos nós. São as pessoas que estão aqui do seu lado. Na hora mais difícil da sua vida, você vai recorrer a quem está mais perto de você. Eu lembro um professor ateu que eu tinha. É engraçado, é triste, mas é engraçado, né? É história ruim de viver, boa de contar. Ele era ateu e o pai dele estava muito doente, aí ele jogou no grupo do WhatsApp, falou assim, gente, pelo amor de Deus, vocês que creem em alguma coisa aí, pelo amor de Deus, ora pelo meu pai, ele está passando dificuldade, ele está doente e tal. Ele discursava sobre ateísmo na faculdade, mas na hora que o calo aperta, gente, quem está do seu lado é quem vai te ajudar. Não é? Eu vivi situações na minha vida que eu tive que recorrer a pastor Paulo, pastor Jaca, pastor Rodrigo, Dani. É que eu fiquei vendo as pregações da conferência, eu lembrei disso. Né? Desculpa, pastor Rodrigo. Então a gente tem que permanecer num lugar de submissão e honra. Uma frase que a Dory fala no filme, que o pai do Nemo, ele sempre é negativista. Ele sempre acha que tudo vai dar errado. Então ele é super protetor, ele não deixa o Nemo fazer nada. E a Dory chega para ele e fala assim, se você não deixar nada acontecer na sua vida, nada vai acontecer. Legal, eu fiquei, cara, que sabedoria dessa. E olha que a memória dela dura 5 minutos. E assim, a gente precisa deixar as coisas acontecerem na nossa vida, a gente precisa se expor. Se exponha, sabe? Ninguém aqui é perfeito, gente. Eu não estou aqui me colocando num pedestal, não. Pelo contrário, eu estou mostrando para vocês que a gente precisa estar num lugar de santidade, mas faz parte do nosso esforço, é um esforço nosso. A gente precisa se associar com pessoas que nos ajudem, que nos empurrem, e assim a gente usufrui da unção que está sobre a vida dela. Amém? Então, como para fechar, a gente está para alcançar algo novo, uma unção nova, vinho novo, vida nova. Então, a gente precisa ter atitudes novas também. A gente precisa apertar um pouquinho o parafuso. A gente não vai, como o pastor Paulo disse, a gente precisa de corações corretos para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? E você que tem dificuldade de confiar em pessoas, hoje é uma noite de você se libertar disso. Eu falo pelo Espírito mesmo. Tem pessoas aqui que têm dificuldade de confiar nas pessoas. Mas deixa eu te contar. Deus não criou o macaco para morrer numa cruz. Deus chamou um homem. Deus, Ele abriu mão da sua glória, Ele abriu mão do seu poder, da sua divindade para se tornar homem. E foi um homem que morreu na cruz por nós. O reino dos céus é feito de homens, de pessoas. Foi outra coisa também que foi uma resposta de Deus para a minha vida.
que eu comecei a orar, falei, Pai, coloca mais pessoas no meu caminho. Coloca mais pessoas para eu cuidar. E eu entendi isso. Se eu quero prosperar, eu preciso cuidar de mais pessoas. Então, hoje, se você tem dificuldade de confiar em pessoas, eu creio que hoje vai ser uma mudança na sua vida. Mas não leve pelo lado místico, que foi dito uma palavra, foi dito algo, mas seja prático. Confie. Entenda que cuidar de pessoas faz parte da sua prosperidade. Cuidar de pessoas. Nossos pastores hoje estão de férias, não é? Pastor Paulo, Nath, Pastor Marcos, Jaque estão de férias, a Aline está de férias. E olha que legal como é que nós estamos funcionando bem. É porque eles nos ensinaram que nós precisamos confiar nas pessoas. Confia. Confia no Pai. Confia no Pai, porque não tem erro. Não tem erro. Eu queria orar por vocês. Se você aqui tem essa dificuldade, eu queria que você viesse aqui à frente. Se você tem dificuldade em confiar em pessoas, às vezes você foi machucado, às vezes pessoas te decepcionaram, às vezes pessoas te enganaram, mas vou te contar um segredo, ninguém é perfeito. Amém? E nós estamos aqui para nos aperfeiçoar na palavra. Eu queria pedir ajuda para os pastores, diretoria. Quando a gente tem dificuldade de confiar em pessoas, a gente tem dificuldade de confiar em Deus. É simples assim, não parece que faz sentido, mas é simples assim. Porque foi Deus que colocou as pessoas aqui no mundo. Foi Deus que preparou o caminho para que hoje acontecesse. Foi Deus que te chamou aqui. E Deus quer o seu bem. Deus quer que você prospere. E Deus quer que você chegue a um novo nível. Um novo nível na vida de vocês. E é um ajuste que a gente precisa fazer. Aprender a confiar nas palavras que foram ditas a nosso respeito. Amém?